Graça e paz, eu sou o evangelista Eloy e para a nossa meditação eu vou ler um versículo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Versículo esse que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu vou repetir. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto é, herdar o reino de Deus. Este versículo, ele está inserido em um texto onde fala que Nicodemos visita a Jesus. Nicodemos era um homem importante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Não era uma pessoa qualquer. Não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa preparadíssima. Mas ele vai ter com Jesus. E Jesus, então, é categórico. Jesus é categórico com ele em relação à vida eterna, o seu reino. Então Jesus faz essa declaração para Nicodemos. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode herdar o reino de Deus. Nascer de novo, como isso? O Nicodemos até questiona Jesus se porventura ele precisaria voltar ao ventre materno. Jesus, não é isso não, Nicodemos. Não é isso. Jesus deixa bem claro para Nicodemos, assim como para cada um de nós, que nós precisamos passar por um processo. Enquanto vivos neste mundo, nós precisamos passar por um processo pedagógico. Mas esse processo ele é espiritual. Ele só acontece por meio da obediência à palavra de Deus. Também podemos chamar este processo de metanoia, que é uma mudança de mente, de caráter. É aquilo que há em nós, na nossa essência, que precisa ser mudada. Aquilo que pensamos, mudança de mente, e aquilo que se refere ao nosso caráter. A nossa essência precisa ser mudada. Podemos chamar também este processo de uma metamorfose. É o exemplo de uma lagarta que se transforma em uma linda borboleta. Essa mudança precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Porque só assim eu e você herdará o reino de Deus. É como eu já falei, nós, para passarmos por esse processo, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Isto é, obedecer à palavra de Deus.
É o que Deus está falando aqui para este homem. Tão importante. Era o principal dos judeus. Certamente um rabino, um mestre ali em Israel. Um fariseu, um religioso. Mas Jesus categoricamente declara para ele que, para ele herdar o reino de Deus, assim como nós precisamos nascer de novo. E esse nascimento, ele é espiritual. Ele só acontece por meio da palavra de Deus. E a ela obedecendo. Só assim nós herdaremos o reino de Deus. Ele finaliza dentro deste diálogo, deste encontro, dessa visita de Nicodemos a Jesus, fazendo essa seguinte declaração: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê, Jesus falando, tenha a vida eterna. Essa vida aqui, meu amado, minha amada, é passageira. É passageira. Nós somos frágeis. Né? Nós somos como um sopro, uma neblina, um sonho. Daqui a pouco chega a minha e a sua vez. Assim como está chegando, e já chegou a vez de muitos, partirem para a eternidade. E aí é que está o grande perigo. Viver essa vida é uma responsabilidade muito grande. Quantas vezes eu já vivi de uma maneira irresponsável, de uma maneira pródiga, assim como você, assim como muitos estão vivendo, como se Deus não existisse. Morreu, acabou. Como animais, não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus vai requerer de mim e de você a alma. A nossa existência nesse mundo tem um propósito, que é de reconhecer Yahvé, o nosso Criador, o Deus eterno, o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E para fazermos parte desta aliança, a qual Deus fez a estes homens, nós precisamos crer na sua palavra. Nós precisamos crer. Tomarmos posse dessa palavra, viver ela na nossa vida. Que Deus nos dê graça para viver em obediência à sua palavra, sendo assim obedientes a ela, e podermos experimentar a cada instante este processo de metanoia, de metamorfose espiritual nas nossas vidas. Porque só assim nós herdaremos o reino de Deus, assim como ele falou
para Nicodemos quando visitava a ele, Jesus Cristo. O que importa é nascer de novo. Deus não trabalha com velho. Deus trabalha sempre com novo. Ele sempre está trabalhando dentro de um processo de renovação. Está nos renovando. Isso por meio da sua palavra. Mas como sempre falo, obedecendo a palavra, vivendo essa palavra e assim experimentando a Deus e com Ele tendo experiências. É o que importa. Que eu e você venhamos estar amando a palavra de Deus. Se nós amamos alguém, nós temos tempo para este alguém. Nós consideramos essa pessoa. Ela é importante para a nossa vida. E sem ela, fica muito difícil viver neste mundo. Em especial, a Deus. É impossível. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Ele não nos criou para que a nossa vida venha a ser um caos, venha a ser um fracasso. Não. Ele me criou com convicções, com expectativas de herdar o seu reino. Ele tem um reino. E ele deseja muito que eu e você façamos parte deste reino, a exemplo daquele que estava crucificado ao seu lado, como um assassino, um criminoso, recebendo a sua pena de morte, a cruz. Mas ele reconheceu que Jesus tinha um reino. E ele, então, faz esse pedido a Jesus. Lembra-te de mim quando tu estiveres no teu paraíso. E a resposta foi: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso, no meu reino, para sempre. Que Deus, pelo seu Espírito Santo, esteja falando ao seu coração. Assim como ele tem falado ao meu coração, ao coração de muitos, de que nós precisamos viver esse processo, como eu já falei, dessa metanoia, dessa metamorfose espiritual, para que assim venhamos herdar o reino de Deus. Não que haja mérito em nós, não temos mérito. Mas uma coisa é certa, nós precisamos obedecer a palavra de Deus para que isso aconteça. Que Deus te dê graça e que pelo seu Espírito Ele esteja falando no seu coração. No dia de hoje, como durante toda a sua vida, aquilo que Ele declarou para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, aquele está se referindo ao nascimento espiritual.
Se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode herdar o reino de Deus. Declaração esta do Senhor Jesus Cristo. Para mim, para você, para todos. Esta é a condição incondicional. Incondicional. Que Deus te abençoe. A sua vida, assim como a minha vida, a minha casa e a sua casa no dia chamado hoje. E para finalizar, nós vamos terminar essa nossa meditação na bênção, uma bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. Isto é, Yahvé, o grande eu sou, o Deus poderoso. O Senhor te abençoe e te guarde. Quer guardar, proteger. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que sua vida, por meio do seu comportamento, venha refletir a imagem de Deus. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, assim como de mim. Como nós precisamos da misericórdia de Deus, como necessitamos dela. E Ele sabe que nós temos essa consciência de que nós somos carentes do amor, da misericórdia, da graça de Deus. O Senhor sobre ti levante o rosto. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz. Shalom. Essa palavra shalom, essa saudação no hebraico, ela é completa. Quando eu declaro, saldo você com shalom, Adonai, a paz de Deus, a paz daquele que é Senhor dos senhores, eu estou desejando que a sua vida espiritual seja uma bênção, que a sua vida emocional, física seja também uma bênção, e que a tua vida material também seja abençoada. Que de tudo eu e você sejamos supridos por Yahvé, pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por este Deus tão maravilhoso. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.